Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. O saqueador de características em One Piece, parte 28, capítulo 178. Você quer comprar aquelas bonecas de novo, não é? Robin riu baixinho, olhando para Perona, que piscava seus olhinhos de boneca. A verdadeira Perona era ainda mais requintada do que sua contraparte no mangá, verdadeiramente como uma boneca de porcelana. Pescando aqueles olhos grandes e inocentes, sua fofura era irresistível. Ororororo. As bonecas de várias regiões marítimas diferentes estão reunidas aqui, deve haver algumas muito fofas. E eu preciso comprar acessórios para vestir o Chopper, declarou Perona, flutuando alegremente, olhando para Chopper escondido atrás de Robin. Não compre nada absurdo. Chopper protestou adoravelmente, levantando seu pequeno casco. Que fofo, Chopper! Ao ver isso, os olhos de Perona se curvaram em um sorriso radiante. Sinceramente, você deveria comprar mais roupas fofas para você. Você é tão fofa, Perona, disse Nami, abraçando Perona e bagunçando seus cabelos rosados e macios, rindo alegremente. Isso mesmo. Vamos comprar umas roupinhas bonitas e te vestir bem elegante, acrescentou Vivi, também com um sorriso feliz. Comparada às bonecas Barbie, Perona era, obviamente, muito mais bonita e fofa. Vestir Perona era uma satisfação imensa, uma forma extremamente prazerosa de satisfazer seus instintos femininos. Robin, me salve. Perona, capturada por Vivi e Nami, estendeu as mãos em desespero na direção de Robin. Salvar você de quê? Vocês três parecem estar se divertindo, riu Robin. Perona também era uma tsundere, embora reclamasse, era evidente que estava gostando. Perona corou ao ouvir isso. Ela jamais admitiria que estava feliz por ser arrumada por Nami e Vivi. Mas Robin, este lugar fica muito perto do quartel-general dos fuzileiros navais. Se eles souberem que pousamos e enviarem vários caças de nível almirante, isso não será irritante? Perguntou Robin. Relaxe, respondeu Robin com um sorriso, sem demonstrar qualquer preocupação. Essa ilha tinha mais do que apenas ele como uma superpotência. A mão direita do rei pirata, Silvers Hyleg. O Haki da observação de Robin, aprimorado pelo efeito da Goru Goru no Mi, detectou uma presença poderosa no arquipélago Sabaldi e ele sorriu. Com Hyleg por perto, mesmo que o quartel-general dos fuzileiros navais enviasse vários almirantes, ele e Hyleg juntos dariam conta do recado. Além disso, a Guerra dos Melhores estava a apenas alguns dias de distância. O quartel-general dos fuzileiros navais não teria forças de sobra para irritá-lo agora. O próprio quartel-general da Marinha também estava ao alcance do Haki da observação aprimorado de Robin. Muitas presenças poderosas estavam reunidas lá. Claramente, o quartel-general da Marinha já estava se preparando para a guerra contra os piratas do Barba Branca. Começar uma guerra com dois imperadores simultaneamente, o quartel-general da Marinha e o Império Sengoku, não era tão insensato assim. Nesse momento, o quartel-general da Marinha e Sengoku, longe de quererem impedi-lo, provavelmente esperavam que ele se apressasse e entrasse no Novo Mundo, garantindo que a guerra contra os piratas do Barba Branca prosseguisse sem interferências. No entanto, o braço direito do rei dos piratas, às vezes tinha um senso de humor perverso. Chegou a se deixar leiloar quando ficou sem dinheiro para beber. No momento, Hyleg estava na casa de leilões humanos, aguardando para ser leiloado. Interessante. Robin sorriu. Vou comprar a mão direita do rei pirata. Os olhos de Robin se estreitaram. Quartel-general dos fuzileiros navais. Estalo. Bum. Relâmpagos carmesim negros aterrorizantes rugiram e brilharam repentinamente no céu acima do quartel-general dos fuzileiros navais. Almirante da frota? No escritório de Sengoku, Aokiji ergueu os olhos e viu Sengoku liberar seu Haki do Conquistador. Ao lado dele, Akainu, ainda coberto por várias bandagens, também olhou para cima. As marcas carbonizadas em seu corpo, causadas pelos raios, ainda eram impressionantemente visíveis. Haki da observação do soberano do céu Robin, declarou Sengoku, olhando para cima, com uma intensa luz carmesim escura brilhando em seus próprios olhos. Como usuário da Akuma no Mi humano o modelo, Daibutsu, possuindo sabedoria e poder semelhantes aos de Buda, Sengoku sentiu o Haki da observação amplificado de Robin. Ele imediatamente ativou seu próprio Haki do Conquistador para bloquear a vigilância. O que eles estavam discutindo agora era ultra-secreto. Se o soberano do céu Robin ouvisse, quem sabe que caos se seguiria. Aquele homem foi completamente audacioso. Que medo, sentir diretamente as conversas no QG da Marinha. Forte como um monstro, comentou Kizaru em seu tom exagerado e preguiçoso. Mas por baixo dos óculos escuros, seu olhar estava estranhamente sério. O que medo, dele não era uma piada. Era um pensamento sincero. Esse foi o homem que derrotou Sakazuki, o novo Yonkou. A superpotência que estivera no mar por menos de um ano. Se isso não era um monstro, então ninguém era. Sibilo. Ao ouvir o nome de Robin, Akainu não conseguiu controlar suas emoções. Partes de seu corpo se transformaram em magma, seu rosto se contorceu. Sakazuki. Agora não é a hora de entrar em confronto com o soberano do céu Robin. Devemos concentrar nossas forças para a guerra iminente contra os piratas do Barba Branca. Sengoku rugiu severamente. O temperamento explosivo de Akainu, além de suas experiências passadas, também foi influenciado por sua fruta do magma. Ao pensar em Robin, a expressão de Sengoku escureceu. Embora o quartel-general dos fuzileiros navais estivesse perto de Sabaldi e pudesse enviar vários almirantes a qualquer momento, eles não tinham forças de reserva suficientes para lutar contra Robin. Enfrentar duas tripulações do Yonkou simultaneamente, Sengoku não era tão insano assim. Akainu bufou friamente. Apesar da derrota, ele não se convenceu. Uma batalha desse nível era decidida por centímetros. Ele estava prestes a vencer, mas então Robin teve uma estranha explosão de poder. Akainu, incapaz de compreender o laço entre os camaradas, acreditava que se tivesse outra chance, seria o vencedor. Mas no instante seguinte, a expressão de Sengoku mudou drasticamente. Bum!
Quartel-General dos Fuzileiros Navais, explodido. Bum! Silenciosamente e invisivelmente uma força devastadora desceu sobre o Quartel-General dos Fuzileiros Navais. Toda a base foi instantaneamente alvo de um ataque catastrófico. Atualmente, o Quartel-General da Marinha era um centro de intensa atividade, reunindo imensa força militar em preparação para a guerra contra os piratas do Barba Branca. Previa-se que mais de 90 mil fuzileiros navais de elite seriam reunidos. O motivo de não serem 100 mil, como na história original, deve-se às enormes baixas sofridas pelos 10 mil membros da elite durante o incidente de Enies Lobby. Embora a mobilização não estivesse completa, as forças reunidas no Quartel-General dos Fuzileiros Navais já eram colossais. Contudo, sob essa força repentina, silenciosa e terrivelmente destrutiva, inúmeros edifícios no Quartel-General dos Fuzileiros Navais foram obliterados. A energia descontrolada ceifou a vida de inúmeros fuzileiros navais de elite. A enorme frota atracada no porto do Quartel-General dos Fuzileiros Navais também foi destruída e afundada sob esse poder devastador. Inúmeras rajadas de raios invisíveis irromperam, mergulhando todo o Quartel-General dos Fuzileiros Navais em uma destruição horrível. Uma intensa luz vermelha brilhou nos olhos de Sengoku, Aqui da Observação, visão do futuro. Este era o futuro que Sengoku vislumbrou com seu Aqui da Observação. O soberano do céu Hoven está prestes a lançar um ataque ao Quartel-General dos Fuzileiros Navais. Esse poder era o da Goru Goru no Mi, e foi fundido com a habilidade de outra fruta do diabo, ocultando completamente a luz, o som e as oscilações do ataque destrutivo do raio, transformando-o neste ataque silencioso e horripilante. Era a habilidade da fruta da invisibilidade da paramecia. Essa habilidade deveria estar nas mãos de um subordinado de Gekko Moria. De acordo com informações do governo mundial, Kuma confirmou que Moria foi morto pelo soberano do céu Hoven. Os Shichibukais, que haviam recuperado brevemente sua força total com a nomeação de Barba Negra, perderam mais um membro, necessitando de um novo substituto. O poder da fruta clara realmente caiu nas mãos de Hoven, e combinado com a Goru Goru no Mi, que coisa assustadora. Contra essa força destrutiva silenciosa e invisível, a menos que o Aqui da Observação de alguém atingisse o nível de visão do futuro, era impossível se defender. A fruta da clareza podia apagar completamente todas as flutuações e a presença de um ataque, o Aqui da Observação padrão, como uma extensão dos 5 sentidos. Simplesmente não conseguia detectá-la. Somente o Aqui da Observação que manifestasse o sexto sentido, capaz de ver o futuro, poderia antecipar a chegada do ataque. E era preciso manter o Aqui constantemente em seu nível máximo. O único motivo pelo qual Sengoku viu isso foi porque, no momento em que sentiu o Aqui da Observação de Hoven, ele levou o seu próprio ao limite. Sentir essa base significava que o Quartel-General da Marinha estava definitivamente dentro do alcance do ataque da Akuma no Mi do rugido de Hoven. Embora Sengoku não tivesse imaginado que o homem fosse tão insano, ele não esperava que ele realmente atacasse. Aquele louco imprudente. Sengoku praguejou mentalmente. Ele é tão ruim quanto aquele bêbado belicista do Kaido. Sengoku também adivinhou o motivo de Hoven. Tratava-se de uma punição por Sengoku ter usado seu próprio Aqui do Conquistador para bloquear o Aqui da Observação de Hoven anteriormente. Essa foi a ira do Yonkou. Mas isto é muito irracional. Este é o Quartel-General da Marinha. Não seria perfeitamente natural que quiséssemos impedir que você nos espionasse? E por isso, você ataca o Quartel-General dos Fuzileiros Navais? Você quer uma guerra total? Como usuário da Akuma no Mi do tipo humano-humano Zoomítica modelo Daibutsu, esses pensamentos passaram pela mente de Sengoku num instante. Mas o mais importante agora não era analisar os motivos de Hoven ou amaldiçoar sua insanidade, era impedir esse ataque. Um ataque transparente de Goru Goru no Mi. Além dos almirantes, ninguém mais resistiria. Até mesmo Gion e os outros poderiam morrer instantaneamente. Se este ataque tivesse acertado, Sengoku, ao ver o futuro horripilante do Quartel-General da Marinha sob este ataque de relâmpagos transparentes, sentiu seus olhos ficarem vermelhos. Bum, bum. Sengoku, com o corpo envolto no revestimento Oshoku, saiu disparado do escritório do almirante da frota. As janelas estilhaçaram-se instantaneamente. Ao ascender aos céus, o corpo de Sengoku começou a brilhar com uma luz dourada. Bum! Seu corpo expandiu-se rapidamente, emitindo um brilho ouro profundo. Ele se transformou em um Buda colossal. A forma de Buda de Sengoku, o Buda, usuário da fruta humano-humana Zoomítica modelo Daibutsu, almirante da frota Sengoku, os numerosos oficiais de elite do Quartel-General da Marinha, abaixo, olhavam completamente atônitos para o Buda que apareceu repentinamente no céu. Principalmente os vice-almirantes e superiores, suas expressões mudaram drasticamente. Para o almirante da frota Sengoku se transformar em sua forma de Buda dourado no Quartel-General da Marinha, algo estava terrivelmente errado. Alguém estava atacando o Quartel-General dos Fuzileiros Navais? Atualmente, o Quartel-General da Marinha não era apenas guardado pelo almirante da frota Sengoku, mas também estava presente com os 3 almirantes. Com tal concentração de poder, até mesmo a tripulação de um Yonkou que atacasse estaria buscando a morte. Mas no instante seguinte, bum! Sengoku ergueu a mão, lançando uma onda de choque em direção ao céu. A onda de choque de Buda, onda de impacto. Essa poderosa onda de choque, embora incapaz de romper a atmosfera e o mar como a fruta do tremor, possuía um poder destrutivo localizado que não era de forma alguma inferior. Bum! Sob os olhares horrorizados de inúmeras elites da marinha, a onda de choque aterradora de Sengoku colidiu com uma força destrutiva invisível na atmosfera. Uma explosão de energia aterradora irrompeu instantaneamente nos céus acima do Quartel-General dos Fuzileiros Navais.
causando inclusive a explosão de vários prédios abaixo. Diante de um ataque tão repentino, nem mesmo Sengoku podia garantir a segurança absoluta do quartel-general da Marinha. Ele só podia tentar direcionar as rajadas de energia para aglomerados de prédios desabitados. E sob o ataque de Sengoku, a habilidade da Fruta da Clareza foi destruída, revelando a verdadeira forma da energia destrutiva. Pilares de relâmpagos irradiando poder destrutivo. Numerosos oficiais da elite da Marinha olhavam boquiabertos. Muitos vice-almirantes empalideceram drasticamente. Um ataque destrutivo de raios vindo do céu. Nestes mares, apenas um homem poderia realizar tal feito. Soberano do céu Hoven. O rosto de Momonga empalideceu. Como sobrevivente da desastrosa batalha de Enies Lobby, o incidente deixou-lhe um trauma psicológico considerável. Ao ver novamente a habilidade característica da Akuma no Mi daquele homem, Momonga sentiu um medo incontrolável crescer dentro de si. O soberano do céu Hoven está atacando o QG dos fuzileiros navais? Ao ouvir o nome, o rosto de todos os fuzileiros de elite mudou, gotas de suor frio brotaram em suas testas enquanto todos erguiam suas armas. Este era o homem que havia derrotado 2 almirantes do quartel-general dos fuzileiros navais em sequência, e os almirantes que ele derrotou eram os líderes das facções radical e pacifista, Akainu e Aokiji. Pode-se dizer que dentro do atual quartel-general dos fuzileiros navais, o soberano do céu Hoven, este novo Yonkou do mar, era ainda mais assustador do que os 4 imperadores. Ele deixou uma enorme cicatriz psicológica em inúmeros fuzileiros navais de elite. E agora, esse homem estava atacando diretamente o quartel-general dos fuzileiros navais. Um ataque invisível. O poder da Fruta da Clareza. Gion segurava com pira, com a testa coberta de suor frio. Tendo lutado contra Hoven antes de sua ascensão ao poder, Gion sabia muito bem o quão aterrorizante poderia ser a combinação de múltiplas habilidades de Akuma no Mi. Naquela época, o Aki de Hoven era muito fraco, mas mesmo assim, apenas com os poderes de sua Akuma no Mi, ele já era difícil de ser controlado por ela. A Hoven atual não era mais alguém que ela estivesse qualificada para enfrentar. Só essa habilidade invisível da Goru Goru no Mi já era suficiente para matá-la instantaneamente. Que medo! Um ataque silencioso, invisível e destrutivo. O Aki da observação não consegue detectá-lo, não há tempo de reação nenhum. Ao lado de Gion, o outro candidato a almirante, Shaton, também estava encharcado de suor frio, com os olhos cheios de horror. Antes do ataque do almirante da frota Sengoku destruir a habilidade da Fruta da Clareza, seu próprio Aki da observação não havia detectado nenhuma anomalia. Isso significava que se ele entrasse no alcance de ataque de Hoven, não teria absolutamente nenhum meio de resistência. Seria morto instantaneamente. Uma força destrutiva que desce do nada, sem que você consiga senti-la. No instante você pode estar conversando com um colega, no seguinte você se encontra no submundo. O que significava ser o usuário de Akuma no Mi mais forte do mundo? O que significava ser o homem mais perigoso do mundo? Nesse momento Shaton realmente entendeu pessoalmente. Se não fosse pela intervenção do almirante da frota Sengoku, quem sabe quantas baixas eles teriam sofrido agora. Maldito! Akainu também ativou seu Aki da observação, com uma expressão incrivelmente sombria. Mas sua Fruta do Magma não era adequada para ser liberada no despreparado quartel-general da Marinha. A Fruta da Clareza e a Goru Goru no Mi, que assustador! Comentou Kizaru, parado junto à janela quebrada do escritório do almirante da frota, observando as ondas de energia se dissipando. Kizaru se transformou em um raio de luz. E Azakani no Magatama. Inúmeras partículas de luz foram disparadas e se transformaram na forma de Kizaru no céu. A Fruta do Brilho não só podia lançar ataques de laser, como também usar a elementalização da luz para criar múltiplos clones de luz. Todos esses clones de luz empunhavam a espada Ama no Murakumo, criada pela habilidade da Fruta do Brilho. Ele disparou para o céu, bloqueando todas as ondas de energia que se dissipavam e impedindo maiores danos ao quartel-general dos fuzileiros navais. Excelente, Borsalino. Vendo Kizaru agir, Sengoku também suspirou aliviado. A velocidade da Fruta do Brilho era maior entre todas as Akuma no Mi, capaz de maximizar a proteção do quartel-general da Marinha. Soberano do céu Hoven. Que diabos você está fazendo? Quer começar uma guerra total com o quartel-general da Marinha? Sengoku rugiu, olhando para o céu. Ele sabia que Hoven com sua Goru Goru no Mi podia ouvi-lo, mas o ataque de raios vindo do céu não dava sinais de parar, continuando seu bombardeio. Maldito! Sengoku praguejou mentalmente. Um ataque desse tipo contra um quartel-general dos fuzileiros navais já preparado, além de causar constrangimento, não infligiria danos substanciais. Mas, o Aki da observação de Sengoku claramente sentiu as emoções vacilantes dos inúmeros membros da elite da Marinha abaixo, atacado diretamente em sua base, e só conseguiu se defender passivamente. Ser forçado a defender passivamente dessa forma faria com que até mesmo a moral da elite do quartel-general dos fuzileiros navais despencasse. E isso era um grande tabu. Em breve, eles estariam prestes a entrar em guerra com os piratas do Barba Branca. Como eles poderiam se dar ao luxo de ter a moral baixa? E Sengoku, com sua sabedoria semelhante à de Buda, também compreendeu o que Hoven queria dizer. Esse desgraçado estava demonstrando o poder do Yonkou, exigindo que ele se rendesse. Do contrário, mesmo que esse ataque fosse insignificante agora, não cessaria, continuando a desmoralizar o quartel-general dos fuzileiros navais. Enviar Kizaru e os outros para encontrar Hoven? Não. O pensamento surgiu e foi imediatamente descartado por Sengoku. Aquele homem agora possuía não apenas a Goru Goru no Mi, mas também as Frutas da Porta e da Clareza. Com essas habilidades, capturá-lo seria incrivelmente difícil. Se eles realmente o enfurecessem, como poderiam prosseguir com a execução pública? Teriam que se defender constantemente dos ataques de relâmpago daquele homem. O usuário de Akuma no Mi mais forte do mundo era irritante demais.
Pare com isso, soberano do céu Hoven. Dentro da minha autoridade, posso concordar unilateralmente com uma condição sua, disse Sengoku em voz baixa, embora sua testa latejasse com veias saltadas. Ele não teve escolha a não ser ceder. Ele não podia deixar que os outros soubessem disso, mas mesmo que sussurrasse, Hoven com sua Goru-Goru no Mi, poderia ouvir. Embora o preço fosse alto, ele não podia deixar Hoven continuar com o ataque. Se isso continuasse, a dignidade do quartel-general dos fuzileiros navais estaria completamente destruída. O moral entraria em colapso. Brum. As nuvens de tempestade no céu agitaram-se e os ataques cessaram. Ufa! Sengoku suspirou aliviado. A outra parte havia aceitado sua condição, mas seus olhos estavam cheios de frustração. Como almirante da frota dos fuzileiros navais, ele havia realmente cedido a um pirata. Mas pelo menos o assunto havia se encerrado. Sengoku começou a reerguer o moral das tropas, dando continuidade à mobilização para a guerra. Uma condição, Hoven sorriu. Embora estivesse dentro da autoridade de Sengoku, ainda era uma promessa razoável. Afinal, com Sengoku preparado e os 3 almirantes presentes, sua Goru-Goru no Mi sozinha não seria capaz de causar grandes danos ao quartel-general da Marinha. A outra parte só cedeu porque estava se preparando para a guerra contra a Barba Branca e não podia se dar ao luxo de um colapso moral. Quanto a adiar a guerra? Não seja ridículo. A guerra da cúpula já estava em curso. Uma guerra dessa magnitude não poderia ser interrompida simplesmente porque alguém queria. Quanto a como contatar Sengoku, com as características de caracol transponder saqueadas dele, Hoven poderia fazê-lo facilmente. Essa ação, além de punir Sengoku por bloquear casualmente seu Haki da observação com Haki do Conquistador, também serviu para testar a eficácia da Fruta da Clareza contra personagens extremamente poderosos. A eficácia da Fruta Clara ainda não despertada contra alguém do nível de Sengoku não era muito alta, servia mais como um impedimento. Foi muito útil contra uma grande organização como o Quartel-General dos Fuzileiros Navais ou o Governo Mundial, mas contra indivíduos de alto escalão foi insuficiente. Ao que tudo indica, o ataque surpresa bem-sucedido de Shiryu contra Garp na história original se deveu principalmente à falha criada por Kobe. Provavelmente a característica traição da facção de Kobe foi ativada novamente, causando pânico em Garp. Quando as emoções de um usuário estão em turbilhão, seu Haki da observação pode falhar. Embora Garp tivesse treinado seu Haki da observação ao máximo e devesse ter sido capaz de prever o ataque mesmo com a Fruta da Clareza total, devido às ações idiotas de Kobe, ele foi emboscado com sucesso, o que o impediu de derrotar sozinho a Ilha Shinozu. Testar o poder atual da Fruta da Clareza e obter uma condição de Sengoku foi um ganho considerável. Quanto à revelação de sua habilidade Fruta da Invisibilidade, após a morte de Moria, era inevitável que isso viesse à tona eventualmente, e às vezes, revelar o próprio poder não era uma fraqueza, mas sim uma poderosa medida de dissuasão. Capítulo 179. O navio Going Merry, sob o comando de Nami, aproximou-se do arquipélago Sabaldi. O arquipélago fervilhava naquele momento com um nível extraordinário de ruído e atividade. Chegou a hora do evento especial anual de Sabaldi, o encontro coletivo dos piratas novatos mais experientes, os supernovas com recompensas superiores a 100 milhões de belis que acabavam de completar sua jornada pela primeira metade da Grand Line. Todos os anos, nesta época, o arquipélago de Sabaldi estava longe de ser tranquilo. Embora a chegada dos supernovas não tenha levado a conflitos a um ponto que exigisse a intervenção do quartel-general dos fuzileiros navais, os confrontos entre eles eram incrivelmente frequentes. Os piratas que chegaram até aqui sobreviveram ao processo de seleção da primeira metade da Grand Line, em termos de força e ambição, eles eram a nata da sua geração de piratas. O conflito mútuo era inevitável. Eustace Kid, com recompensa de 315 milhões de belis, e Scratchman Apple, com recompensa de 198 milhões de belis, já haviam entrado em conflito por causa de uma antipatia mútua. Urouge, o monge caído com recompensa de 108 milhões de belis, havia entrado em confronto com Killer, o segundo em comando dos piratas Kid e também um supernova com recompensa de 162 milhões de belis. A luta foi interrompida por outro supernova, X-Drake, com recompensa de 222 milhões de belis. Capone Gang Bege, recompensa de 138 milhões de belis, enojado com os modos grosseiros à mesa de Gevel e Bonnie, recompensa de 140 milhões de belis, ordenou a seus subordinados que cuidassem dela em um restaurante. E todo o arquipélago de Sabaldi, com a chegada coletiva dessas supernovas, mergulhou no caos. Outros piratas e habitantes das ilhas mantinham-se afastados desses novatos infames, cujas recompensas ultrapassavam os 100 milhões. Mas logo, esse caos foi interrompido. Um lendário navio pirata se aproximava. É o Going Merry. Soberano do céu Hoven está aqui. O novo Yonkou do mar está agraciando o arquipélago de Sabaldi. Saia daqui agora. Rápido! Esse é o homem mais perigoso do mundo. O homem que derrotou um almirante do quartel-general dos fuzileiros navais está aqui. O homem com a recompensa de 3.988.900.000 de belis. No momento em que o navio Merry atracou em Sabaldi, toda a ilha entrou em erupção. O Going Merry, como navio do novo Yonkou do mar, o soberano do céu Hoven, já havia se tornado um lendário navio pirata. Embora tivesse sido bastante modificado, sua distintiva bandeira de caveira e a icônica figura de proa em forma de ovelha permaneceram inalteradas. Os moradores de Sabaldi e os piratas ali reunidos reconheceram imediatamente o lendário navio.
Piratas e habitantes da ilha começaram a fugir freneticamente. A notícia de que o soberano do céu Hoven estava se aproximando de Sabaldi já havia chegado aos moradores e piratas locais. Afinal, para entrar no Novo Mundo, Sabaldi era uma parada obrigatória, e o horário de chegada de Hoven era, na verdade, previsível. A partir da entrada da Grand Line, independentemente de qual das 7 rotas magnéticas fosse escolhida, o tempo total de viagem até Sabaldi era praticamente o mesmo. Era por isso que as supernovas sempre chegavam mais ou menos na mesma época todos os anos. E quanto aos piratas que não conseguiram chegar a Sabaldi na velocidade máxima possível de acordo com seu log pose, isso provou que eles não eram dignos de serem chamados de supernovas. Se você não conseguisse percorrer nem a primeira metade da Grand Line em velocidade máxima, não passaria de bucha de canhão no Novo Mundo. Afinal, a primeira metade da Grand Line era chamada de paraíso pelos piratas do Novo Mundo. Somente aqueles que a conquistassem na velocidade máxima estariam verdadeiramente qualificados para entrar no Novo Mundo. E como o mais deslumbrante super pirata desta geração, Hoven naturalmente atraiu a maior atenção. Em comparação com outros lugares, os moradores de Sabaldi estavam ainda mais conscientes de quão aterrorizante esse homem era. Este foi o homem que derrotou 2 almirantes do quartel-general dos fuzileiros navais. O arquipélago Sabaldi era o playground pessoal dos dragões celestiais. Eles vinham aqui frequentemente para se divertir. E a coisa mais aterrorizante sobre os dragões celestiais era que ferir um deles invocaria imediatamente um almirante do quartel-general da marinha. E o incidente que chocou o mundo inteiro, o incidente Marejois, onde ele usou aqui do Conquistador para nocautear inúmeros dragões celestiais, foi orquestrado pelo próprio Hoven. Mesmo sob ordens do governo mundial, os dragões celestiais estavam agora proibidos até mesmo de entrar no arquipélago Sabaldi. Diante de um indivíduo tão imprudente, considerado o homem mais perigoso do mundo, nem mesmo o governo mundial queria que os dragões celestiais tivessem contato direto com ele, porque esse homem realmente mataria dragões celestiais. Se um dragão celestial fosse morto em público, a situação ficaria extremamente complicada. A lei que dizia que ferir um dragão celestial invocava um almirante não tinha qualquer significado perante esse homem. Diante daquele homem aterrorizante, o que eles poderiam fazer se não fugir? Svi, um homem sorteou e colocou várias cartas no ar. Basil Hawkins, usuário da fruta palha-palha, recompensa de 249 milhões de belis. Uma figura verdadeiramente extraordinária chegou, murmurou Hawkins, com gotas de suor frio escorrendo pela testa. Senhor Hawkins, devemos sair daqui. Aquele é o soberano do céu Hoven, o usuário de Akuma no Mi mais forte do mundo. Se ele se interessar pela sua Akuma no Mi, os membros dos piratas Hawkins imploraram nervosamente, com as testas cobertas de suor frio. Eles eram companheiros de tripulação de Basil Hawkins. Ao chegarem a Sabaldi, os outros se mantiveram afastados deles, respeitando seu poder. Mas isso dependia de com quem você os comparava. Eles eram simplesmente uma equipe supernova, uma das supernovatas desta geração. Soberano do céu Hoven, já havia sido coroado com o título de o mais forte. Um título reconhecido pelo governo mundial e pelo quartel-general da marinha. Nestes mares, em termos de Akuma no Mi, ninguém era mais forte do que ele. O poder das Akuma no Mi era assustador. Como membros da tripulação de Hawkins, eles sabiam disso muito bem. Seu capitão, com sua poderosa Akuma no Mi, tornou-se um grande pirata com uma recompensa superior a 200 milhões. Uma única Akuma no Mi tornou o capitão deles tão forte. Mas aquele homem podia usar um número ilimitado de Akuma no Mi, e era reconhecido como o usuário mais forte. Eles nem conseguiam imaginar o quão poderoso ele devia ser. Eles podiam ter certeza. Hoven era um pirata excepcional, do mesmo nível dos 4 imperadores que reinaram sobre o Novo Mundo. Sua recompensa comprovava isso, a assustadora quantia de 3.988.900.000 de belis. Esqueçam Hawkins, mesmo que todas as supernovas daqui juntassem suas recompensas, não chegaria nem perto da deste homem. Hoje, não é o meu dia de morrer, afirmou Hawkins, embora um suor frio escorresse pelo seu rosto. A fruta de palha era uma habilidade especial. Ela não só lhe permitia se transformar em um espantalho para a batalha, como também extrair cartas de palha para adivinhação. O usuário podia extrair cartas muito além de seus próprios limites, mas também corria riscos igualmente altos. De repente, seus olhos se arregalaram em horror. Ele tentará adivinhar algo sobre o soberano do céu Hoven, mas não conseguiu nem mesmo comprar uma carta. Forçar uma adivinhação só resultaria em ferimentos graves e não traria nenhum resultado. Sua habilidade da Akuma no Mi não era digna de adivinhar aquele homem. Recorrendo ao plano B, Hawkins só pôde pressentir seu próprio destino, concluindo que aquele não era o seu dia de morrer. O olhar de Hawkins era incrivelmente sério enquanto ele observava a superpotência, soberano do céu Hoven, prestes a pousar no arquipélago Sabaldi. Kid, o soberano do céu Hoven está aqui. O que fazemos? Killer, após terminar seu confronto com Urouge, aproximou-se de Eustace Kid. Killer e Kid eram amigos de infância, e Killer era o segundo em comando dos piratas Kid. Kid foi a supernova com a maior recompensa desta geração. Qual é o problema? Ele derrotou um almirante da marinha. E daí? Um novo Yonkou do mar qualquer. Assim que eu entrar no Novo Mundo, vou derrotar um dos 4 imperadores pessoalmente. Usar o soberano do céu Hoven para treinar agora parece uma boa ideia, declarou Kid com um sorriso incrivelmente arrogante. A ambição do garoto era imensa. Ele já havia escolhido qual Yonkou atacar. Ao entrar no Novo Mundo, os piratas tinham 2 opções: submeter-se à tripulação de um Yonkou ou desafiar um Yonkou e tornar-se um novo Yonkou. Kid escolheu a segunda opção.
Apesar de ambicioso, Kid não era tolo. Com base nas informações limitadas que possuía, ele escolheu Shanks, o ruivo, o mais jovem dos 4 imperadores e o único que não usava uma Akuma no Mi. Na visão de Kid, um não usuário, mesmo que fosse um dos 4 imperadores, seria o mais fácil de lidar. Ele próprio possuía a superpoderosa fruta do imã. Mas Shanks ainda era um Yonkou. Inúmeros desafiantes morreram pelas suas mãos. E o soberano do céu Robin, o novo Yonkou, mesmo que tivesse derrotado um almirante da marinha, aos olhos de Kid, que ainda não havia testemunhado verdadeiramente o poder da elite absoluta do mar, Robin era sem dúvida um alvo mais fácil do que os 4 imperadores. Derrotar esse homem faria seu nome ecoar pelos mares. Kid estava extremamente irritado. Ele era um grande pirata com uma recompensa de mais de 300 milhões. Mesmo entre os supernovas do passado, essa recompensa era absolutamente assustadora. Ele deveria ter sido a personalidade mais deslumbrante desta geração. No entanto, todos os holofotes e a atenção foram roubados por soberano do céu Robin. Como é que o garoto tão orgulhoso pôde tolerar isso? Estalo. O poder da fruta Imã foi ativado, ondas magnéticas fervilhavam e faíscas roxas dançavam em suas mãos. Killer não disse nada, apenas apertou o cabo de suas armas. Seu mundo era simples. Se Kid dissesse para lutar, ele lutaria. Mesmo que fosse contra o soberano do céu Robin. Pai, sou eu, soberano do céu Robin. O pirata dos 3,9 bilhões de belis. O membro dos piratas Fire Tank dirigiu-se nervosamente a Capone Bege. Os piratas Fire Tank eram estruturados como uma família mafiosa, com os membros chamando seu capitão de pai. Capone Gang Bege era o usuário da fruta do castelo. Não entre em pânico. Um grande número de equipes da Supernova está reunido aqui. Não importa o quão forte seja o soberano do céu Robin, ele não se safará facilmente se tentar lutar contra todos nós de uma vez, declarou Capone Bege friamente, vestido com trajes clássicos da máfia e fumando um charuto. Os supernovas eram todos extremamente arrogantes. Tendo conquistado a primeira metade da Grand Line em velocidade máxima, como poderiam fugir só por ouvir o nome? Além disso, essas supernovas ainda não tinham sofrido um verdadeiro esmagamento. Soberano do céu Robin? E daí? Será que ele conseguiria lutar contra todos eles ao mesmo tempo? Capitão. O soberano dos céus Robin chegou. O Min na forma de um urso polar Beppo dirigiu-se nervosamente ao seu capitão. O quartel-general da marinha tratava todas as raças animalescas da mesma forma, considerando as animais de estimação das tripulações piratas. Beppo, embora fosse o segundo em comando dos piratas do coração, tinha uma recompensa de apenas 500 belis, a mesma que a de Chopper. Usuário de Akuma no Mi mais forte do mundo, murmurou gravemente Trafalgar Law, usuário da Op Op no Mi. Aquele título. Até mesmo Law sentia uma pressão imensa por causa dele. Mas ele não podia simplesmente fugir ao ouvir um nome. Isso seria humilhante demais. Como ele poderia continuar navegando no novo mundo então? Devemos evitar o contato o máximo possível, decidiu Law, sendo mais cauteloso e reservado por natureza. Foi principalmente o título de usuário de Akuma no Mi mais forte do mundo, e a capacidade de caçar as Akuma no Mi de outros que exerceram imensa pressão sobre Law. Sua fruta da operação valia mais de 5 bilhões de belis. Uma fruta que, segundo rumores, era capaz de realizar a operação da juventude perene. Ele não podia garantir que aquele homem não a cobiçaria. Law liderava seus piratas do coração, observando Going Merry se aproximar das sombras. Urouge, Gevelry Bonney, Scratchman Apple, todos os olhares das supernovas estavam fixos no Merry. Estavam todos incrivelmente curiosos sobre esse super grande pirata que havia surgido de sua própria geração. Scratchman Apple até quis testar a coragem deste usuário de Akuma no Mi mais forte do mundo, com sua Akuma no Mi do som. Dentre essa geração de supernovas com exceção de Killer, todos eram usuários de Akuma no Mi. Isso demonstra o enorme poder que uma Akuma no Mi proporcionava na primeira metade da Grand Line. Nesse paraíso sem Aki, os usuários de Akuma no Mi eram extremamente poderosos. Contanto que comessem uma fruta decente, alcançar Sabaldi era praticamente garantido. Da mesma forma, como usuários de Akuma no Mi que haviam conquistado a primeira metade da Grand Line, todos eles estavam extremamente confiantes em suas próprias habilidades. Eles não se consideravam muito mais fracos que o soberano do céu Robin. Essas supernovas, sem terem sido devidamente castigadas, olhavam atentamente para o Going Merry atracando. Todos exceto um, que já havia começado a fugir. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 180. Todos. Saiam daqui agora. X Drake, usuário da Akuma no Mi do dragão, Zoan Ancestral modelo, Alossauro, recompensa de 222 milhões de belis, comandava sua tripulação, o rosto coberto de suor frio, enquanto eles começavam a fugir. Ao contrário dos outros supernovas derrotados, Drake, um ex-contra-almirante da marinha que deixou o serviço militar sob ordens para se infiltrar no mundo da pirataria, tinha uma perspectiva diferente. Seu objetivo era infiltrar-se nos Piratas das Feras, uma das tripulações dos 4 imperadores. Como ex-contra-almirante, Drake sabia exatamente o que significavam derrotar um almirante do quartel-general da marinha e, o usuário de Akuma no Mi mais forte do mundo. Um ser poderoso desse calibre poderia esmagá-lo como uma formiga. E o soberano do céu Robin era o usuário da Goro Goro no Mi. Como espião da marinha, Drake conhecia os detalhes assustadores daquela Akuma no Mi. Com esse poder, combinado com o Aki da observação, ele provavelmente conseguia sentir as emoções e conversas de todos ali. Nenhuma ação passaria despercebida por este Yonkou. E esse supernova sem noção. Um bando de idiotas arrogantes. Ele não podia ficar ali por mais tempo. Se sua identidade secreta fosse revelada, sua morte seria inimaginavelmente horrível. Drake fugiu em pânico. Os fuzileiros navais estacionados na ilha também estavam em estado de pânico. Por ser uma ilha crucial localizada tão perto do quartel-general da marinha e um local predileto dos dragões celestiais,
O arquipélago Sabaldi normalmente tinha uma presença militar substancial, especialmente durante a convergência anual de supernovas. Lidar com as supernovas e impedir que elas chegassem ao Novo Mundo era outro dos eventos especiais anuais de Sabaldi. Mas este ano, a guarnição parecia perigosamente desfalcada. Essa geração de piratas, graças à existência do Soberano do Céu Hoven, estava sendo considerada a geração de novatos mais forte da história. Mesmo excluindo Hoven e sua tripulação, outras 9 supernovas com recompensas acima de 100 milhões haviam sido acumuladas, o maior número em qualquer ano registrado. Logicamente, com tantas supernovas convergindo, o quartel-general dos fuzileiros navais deveria ter mobilizado forças massivas. No entanto, a situação deste ano foi especial. O quartel-general da Marinha estava se preparando para uma guerra épica contra os piratas do Barba Branca. Eles tinham pouca energia para desperdiçar com essas supernovas. E agora, era completamente diferente. Chamando o QG, o Soberano do Céu Hoven chegou, gritou um contra-almirante do QG da Marinha em seu transponder, encharcado de suor frio. Não intervir. Deixe o Soberano do Céu Hoven entrar no Novo Mundo. A voz do outro lado da linha era incrivelmente grave. O Soberano do Céu Hoven acabará de atacar o QG dos fuzileiros navais. Se não fosse pela intervenção do almirante da frota Sengoku, quem sabe quantas baixas eles teriam sofrido sob o efeito daquela assustadora habilidade da Goro Goro no Mi. Diante de Hoven, mesmo sabendo que ele estava em Sabaldi, o quartel-general dos fuzileiros navais não tinha forças de reserva para lidar com ele. Pelo contrário, o quartel-general dos fuzileiros navais esperava desesperadamente que Hoven simplesmente entrasse no Novo Mundo. Então, devemos continuar a vigilância sobre o Soberano do Céu Hoven? Perguntou o contra-almirante nervoso. Não tentem vigiar esse homem. Esse homem é um usuário da fruta do diabo. O usuário de fruta do diabo mais forte do mundo. Qualquer espionagem pode irritá-lo. Seu dever é evacuar os civis. Garantir a segurança deles. Entenderam? Não irritem este Yonkou. Esta é uma proibição suprema do governo mundial. A voz do outro lado da linha trovejou repentinamente. Vigilância? Que tipo de piada de mau gosto foi essa? Será que aquele homem era alguém que podia ser vigiado? Mesmo contra os 4 imperadores no Novo Mundo, o quartel-general dos fuzileiros navais enviava navios de reconhecimento para rastrear seus movimentos. Mas o Soberano do Céu Hoven era diferente. Hoven provou com fatos sangrentos. Espionar o homem tinha um preço que nem mesmo o quartel-general dos fuzileiros navais podia pagar. A destruição completa de Enies Lobby e o recente ataque ao próprio quartel-general dos fuzileiros navais foram exemplos sangrentos. Qualquer tentativa de vigilância ou espionagem seria instantaneamente detectada por sua Goro Goro no Mi. Sim, senhor. O contra-almirante sentiu as costas encharcarem de suor frio. Ele desligou o transponder às pressas. Olhando para o navio Going Merry atracado, o contra-almirante sentiu como se estivesse diante da coisa mais aterradora que se pudesse imaginar. Rapidamente desviou o olhar, liderando os fuzileiros navais aterrorizados sob seu comando em uma evacuação. Naquele instante, a âncora do Going Merry bateu com força na água. O navio atracou no arquipélago de Sabaldi. Você não disse que este lugar era animado? Por que não há ninguém aqui? Perguntou Perona, descendo flutuando do Merry, olhando para as ruas vazias. Como ex-comandante de um Shichibukai, embora tivesse sido criada por Mori em um castelo sombrio, seu contato com o mundo exterior era muito limitado. Ela não estava familiarizada com tais cenas. Bem, o Hoven está aqui, então é claro que todos fugiram. Você vai se acostumar, explicou Usopp, estufando o peito orgulhosamente. Mas isso torna as compras muito inconvenientes, suspirou Nami. A reputação deles era muito alta, os comerciantes normalmente não queriam fazer negócios com eles, mesmo que pagassem corretamente. Eles eram piratas bons e cumpridores da lei. Se a Marinha ouvisse as palavras de Nami, provavelmente teriam um derrame coletivo. Há uma casa de leilões aqui. Podemos comprar coisas lá, respondeu Hoven com um sorriso. E Silvers Heilig estava lá, aguardando para ser leiloado. Quanto aos dragões celestiais que supostamente estariam lá, o Aqui da observação de Hoven, amplificado por sua Goro Goro no Mi, não detectou nenhum vestígio deles. Isso não surpreendeu Hoven. Depois de ter liberado seu Aqui do Conquistador em Marejois, nocauteando inúmeros dragões celestiais, qualquer dragão celestial que ainda ousasse vir até aqui, sabendo de sua chegada, estaria cometendo suicídio. O governo mundial também os havia proibido de vir a Sabaldi durante esse período. Embora os dragões celestiais odiassem Hoven profundamente, chegando a desejar capturá-lo e torná-lo seu escravo pessoal. Após as sucessivas derrotas de Aokiji e Akainu, até mesmo a elite entre os dragões celestiais, os cavaleiros de Deus compreenderam. A menos que usassem força esmagadora, capturar Hoven era impossível. Já que não conseguiram capturá-lo, pelo menos puderam evitá-lo. Quanto maior o poder de alguém, maior o medo de perder tudo, maior o medo da morte. Diante de alguém que realmente pudesse matá-lo, até mesmo os dragões celestiais sentiam medo. Hoven não sentia nada em particular pela ausência dos dragões celestiais. Ele não precisava mais matá-los para fazer um nome para si mesmo nos mares. Mas antes de irmos à casa de leilões, o sorriso de Hoven tornou-se ligeiramente travesso. Luffy, Zoro e Sanji, tendo despertado o Aqui da observação, sentiram uma emoção estranha, um olhar hostil. Crackle, crackle. Raios elétricos roxos começaram a brilhar violentamente. Ah, é? O garoto, com a recompensa de 315 milhões de belis, está de olho no Soberano do Céu Hoven? As outras supernovas, observando à distância, sorriram com interesse. Kid tinha a maior recompensa entre eles. Que ele teste a fibra deste Soberano do Céu Hoven. Voxas! Todo o metal do arquipélago Sabaldi foi impulsionado em direção aos arcos roxos de eletricidade.
Um usuário de Akuma no Mi? Comentou Zoro. Ele sentiu suas famosas espadas sendo atraídas pela força magnética, mas com uma leve onda de Aki, ele facilmente quebrou a atração. Quem é esse? Perguntou Sanji, soltando uma baforada de fumaça, olhando para o homem ruivo que havia reunido inúmeros objetos de metal em um braço mecânico gigante. Sei lá. Provavelmente algum Zé. Ninguém respondeu Zoro com desdém. Uma tripulação de nível Yonkou exigia uma postura de nível Yonkou. Não era qualquer um que merecia ser reconhecido por eles. E a habilidade da Akuma no Mi desse ninguém era pateticamente subdesenvolvida. Zoro havia quebrado seu poder magnético com apenas uma leve onda de Aki. Um usuário poderoso de Akuma no Mi, como Hoven, poderia facilmente quebrar seu Aki apenas com sua habilidade. Um usuário de Akuma no Mi desse nível. Tanto ele quanto as sobrancelhas cacheadas poderiam lidar facilmente com ele. Diante da habilidade da Akuma no Mi do Kid, até mesmo os naturalmente tímidos Usopp e Chopper olharam para o idiota ruivo como se ele fosse um tolo. Comparado com Hoven, isso conta como uma habilidade de Akuma no Mi. As habilidades de Hoven poderiam destruir uma ilha inteira. Ninguém? A testa do garoto estava estufada com veias assustadoras, seus olhos injetados de sangue. Ser desprezado dessa forma. Seu desgraçado. Eu sou o homem com uma recompensa de 315 milhões de belis. Capitão dos Piratas Kid. Eustas Kid. Kid rugiu. 300 milhões? Zoro e Sanji trocaram olhares, coçando a cabeça. É um ninguém. Você que se vire com ele, sobrancelhas cacheadas. Hora de você mostrar o seu valor. Zoro olhou para Sanji. Por que eu tenho que lidar com esse peixe pequeno? Sanji lançou um olhar furioso para Zoro. Claro que é você. Sua recompensa é de apenas 550 milhões. A minha é de 600 milhões. A sua recompensa não está mais perto dos 300 milhões dele? Zoro zombou. Seu desgraçado. Quer brigar? Sanji, ainda ressentido por ter sua recompensa reduzida, não aguentou mais. Que insulto! Seus bastardos! Antes de matar o soberano do céu Hoven, vou cuidar de vocês dois primeiro. Kid, completamente descontrolado, rugiu. Ele nunca havia sido tão desprezado desde que zarpou. Atração magnética Fio. Kid rugiu, seu braço mecânico gigante avançando em direção a Zoro e Sanji. Sanji e Zoro se entreolharam, confusos. De onde surgiu esse idiota? Declarar descaradamente que mataria Hoven? Nem mesmo um almirante da marinha tinha o direito de dizer isso. Está na hora de ensinar a esse pirralho o quão vasto o mar realmente é. Interessante. Hoven, ao ver o braço mecânico se aproximando, ergueu a mão, impedindo Zoro, Sanji e a ansiosa Vivi de intervir. Kid, o sapo no poço que desafiou Shanks, apenas para ser derrotado por uma única partida divina, agora o confrontando corajosamente. Isso combinava com seu personagem da história original, ignorante das verdadeiras alturas do mundo, mas esse cara possuía algo que Hoven queria. Aki do Conquistador, ouro claro, desperto. A aptidão para o Aki do Conquistador, e estava adormecido. Para conceder o Aki do Conquistador a Sanji, Vivi e aos outros que não possuíam a aptidão necessária, Hoven teve que explorar essa aptidão latente. Uma vez despertado, tornou-se um poder, roubá-lo apenas fortaleceria seu próprio Aki, não concederia essa aptidão a outros. A aptidão para Aki do Conquistador infantil, Hoven vai fazer. Clang. O braço mecânico gigante parou abruptamente em frente a Hoven, completamente incapaz de se mover um centímetro sequer. O quê? Todas as supernovas presentes olharam boquiabertas, perplexas. Essa habilidade da Akuma no Mi, que parecia bastante forte para eles, foi bloqueada por Hoven, o soberano do céu. Com um único dedo? Não. Impossível. Kid, ao ver seu golpe de força total do braço mecânico gigante ser parado por um único dedo, rugiu em horror e descrença. Isso foi só para você ver com clareza. Caso contrário, Hoven nem precisaria ter movido um dedo, suspirou Zop, agindo como o melhor comentarista de Hoven, dando de ombros impotente. Uma habilidade de Akuma no Mi desse nível, o revestimento ao Shoku de Hoven, poderia tê-lo aniquilado à distância. Estender um dedo já demonstrava consideração. Impossível. O mar não pode ser tão imenso. Kid, completamente arrasado, rugiu novamente, usando toda a sua força para empurrar o braço mecânico para baixo, mas permaneceu completamente imóvel. Garoto! Killer, percebendo que a situação era grave, sacou suas armas e avançou em direção a Hoven. Soberania Koku. Hoven declarou calmamente. Pum, bum. Um relâmpago carmesim negro aterrorizante, combinado com energia física, rugiu violentamente. Crack, crack, bang. O braço mecânico gigante do qual Kid tanto se orgulhava se estilhaçou instantaneamente. Uma onda de energia aterradora desceu. Kid e Killer cuspiram bocados de sangue, linhas sangrentas irrompendo por todo o corpo enquanto seus olhos reviravam e eles desabavam pesadamente no chão. Saquear, afirmou Hoven calmamente. Fruta imã coletada com sucesso. Aki do Conquistador, ouro claro, não desperto, saqueado com sucesso. Capítulo 181. Tum. Com um jato de sangue, Eustas Kid, capitão dos Piratas Kid, o supernova com a maior recompensa desta geração, excluindo os chapéus de palha de 315 milhões de belis, caiu violentamente no chão, com os olhos revirados de branco. Ao lado dele, Killer, seu segundo em comando, também um supernova com uma recompensa de 162 milhões de belis, conhecido como Soldado do Massacre, jazia igualmente silencioso e imóvel. As carreiras piratas dos Piratas Kid chegaram a um fim definitivo, e quem pôs fim aos seus sonhos? As supernovas encaravam, encharcadas de suor frio, a figura imponente à sua frente. O homem mais perigoso do mundo. Soberano dos céus Hoven. Suor frio escorria de suas testas, encharcando suas costas, seus corpos inteiros. Kokomo.
Kid tinha uma das maiores recompensas entre eles. Embora essa alta recompensa fosse em parte devida à natureza cruel de Kid, que frequentemente entrava em fúria por motivos triviais e assassinava brutalmente qualquer um que zombasse dele. Suas ações causaram um número significativo de baixas civis, o que aumentou sua recompensa, uma tática dos fuzileiros navais para fazer com que os piratas se controlassem. Uma recompensa maior atraía caçadores de recompensas e fuzileiros navais mais experientes. No entanto, quando viram Kid fazer sua jogada contra Robin, os Scratchmen Apple, Urouge e Capone Bege estavam até torcendo por ele. Eles até fantasiaram que se a batalha chegasse a um impasse poderiam todos invadir, levar a cabeça do homem de 3,9 bilhões de belis. Seus nomes ecoariam pelos mares. Eles podem até se tornar o próximo Yonkou, mas naquele instante seus sonhos foram destruídos. A cruel realidade mostrou-lhes o quão ignorantes e ridículas eram suas fantasias. Kid e Killer, dois supernovas, atacaram juntos o soberano do céu Robin, e o homem simplesmente levantou um dedo. Então uma energia aterradora de relâmpagos carmesim negros, algo que eles nunca tinham visto antes, irrompeu, enchendo-os de pavor absoluto. Kid e Killer foram imediatamente silenciados. Aniquilado. O último rugido desesperado do garoto, o mar não deveria ser tão vasto, ainda ecoava em suas mentes. O mar era realmente tão vasto assim? Kid, um poderoso usuário de Akuma no Mi que havia exercido uma pressão considerável sobre eles, não ofereceu resistência alguma. Seus sonhos, tudo o que ele tinha, foram destruídos por esse homem. Foi devastador demais. O charuto sempre presente de Capone Bege caiu de sua boca. Sua compostura de chefe da máfia se desfez completamente, sua testa ficou encharcada de suor frio e seus olhos se encheram de horror. Só agora ele percebeu o quão completamente tolo fora seu pensamento anterior. Se todos nós atacássemos, o soberano do céu Robin não poderia vencer. Diante daquele homem, a questão não era se eles poderiam vencer caso atacassem todos juntos. Era, se todos atacassem, será que aquele homem mataria todos eles? E a dura realidade diante deles gritava, sim, ele faria isso. Capitão, nós temos que correr. Aquele homem é um monstro. Beppo, que já era naturalmente tímido, agora estava completamente aterrorizado, olhando com medo para Ló. Soberania do céu. Que poder aterrador, murmurou Ló, com a testa coberta de suor frio. Em comparação com os outros supernovas, Ló era mais calmo e cauteloso. Isso se devia ao seu passado. Seu inimigo declarado era um dos Shichibukai, do Flamingo. Ló sabia o quão aterrorizante um Shichibukai podia ser. Enquanto muitos outros supernovas tinham como alvo os 4 imperadores ao entrarem no Novo Mundo, o principal alvo de Ló era do Flamingo. Embora Ló tivesse testemunhado a crueldade de Doflamingo quando criança, ele era muito jovem para ter uma noção quantificável de poder. Agora, tendo comido a Opi-Opi no Mi, com sua força muito aumentada após completar a primeira metade da Grand Line, Ló acreditava ter uma chance de lutar contra Doflamingo. É claro que cauteloso e atormentado por sua busca por vingança, Ló não era imprudente, ele queria ficar ainda mais forte. Talvez até se tornando um Shichibukai para minimizar a interferência do governo mundial. Assim, na visão de Ló, ele não tinha motivos para entrar em conflito com Robin. Além disso, com sua Opi-Opi no Mi, ele temia que Robin, o homem capaz de roubar as habilidades dos outros, pudesse tê-lo como alvo. Por isso, ele permaneceu escondido, observando. Mas nem mesmo Ló esperava esse desfecho. Aquela energia de relâmpago vermelho escura definitivamente não era um poder de Akuma no Mi. Este homem, aclamado como o usuário de Akuma no Mi mais forte do mundo, nem sequer usou um poder de Akuma no Mi e derrotou facilmente o ataque combinado de Kid e Killer. Seria essa a verdadeira força de uma figura do nível de um Yonkou? Capitão, vamos sair daqui. Beppo e os outros insistiram novamente. Ir embora. Ló sorriu amargamente. Voxax. Uma porta aérea materializou-se ao lado de Ló. Uma energia terrivelmente destrutiva pulsava de dentro dela. A sensação de perigo mortal fez com que as costas de Ló ficassem encharcadas de suor frio. Ló não tinha dúvidas. Se ousasse se mexer, seu destino seria o mesmo de Kid e Killer, estirados no chão. O soberano do céu, Robin, já os havia localizado, mesmo enquanto estavam escondidos. As outras supernovas enfrentaram a mesma situação. Portais espaciais se abriram ao lado de cada uma delas. E a energia destrutiva em seu interior as impedia de mover um músculo sequer. Se esse homem quisesse, eles, os chamados supernovatos, jamais chegariam ao Novo Mundo. Os sonhos deles, tudo o que eles tinham, terminaria aqui no arquipélago de Sabaldi pelas mãos desse homem. A fruta Iman, comentou Robin com uma luz roxa brilhando em sua mão. Clang. Zoro começou a suar frio, usando todo o seu Aki para impedir que suas 3 espadas fossem puxadas pela força magnética. A mesma Akuma no Mi, em mãos diferentes, exercida com um poder vastamente diferente. Quando Kid usou a habilidade da fruta do Iman, Zoro conseguiu quebrar sua atração com apenas uma leve onda de Aki. Mas quando Robin a usava, se não tomasse cuidado, suas espadas seriam arrebatadas. Antes do despertar, quanto mais forte a energia física do usuário, maior o poder da Akuma no Mi. Com o físico atual de Robin, o poder que ele liberou da fruta Iman já estava em seu ápice pré-despertar. Atração magnética, grande touro demoníaco. Os olhos de Robin brilharam. Bum! O metal dos numerosos navios atracados em Sabaldi, incluindo navios de guerra da marinha, e as armas e espadas dos soldados da marinha. Tudo foi atraído por essa força magnética. Instantaneamente, um touro colossal feito de metal materializou-se diante deles. Seu peso imenso e sua presença fizeram toda a área tremer. Ao verem Robin ativar a habilidade da fruta Iman, as testas dos supernovas ficaram ainda mais encharcadas de suor, e seus olhos se encheram de ainda mais horror. Assim como nas lendas,
Hoven, o soberano do céu, podia roubar os poderes das Akuma no Mi de outros, e seu uso da Akuma no Mi do tipo Magneto era incontáveis vezes mais poderoso que o de Kid. Seria este o usuário de Akuma no Mi mais poderoso do mundo? Que homem horrível! Os supernovas olharam para as portas de ar ao lado deles, para a energia destrutiva que pulsava lá dentro, e um suor frio ainda maior os encharcou. É uma habilidade decente de uma Akuma no Mi, Hoven sorriu. A fruta Iman possuía uma habilidade extremamente especializada. Uma vez despertada, seu poder ofensivo podia rivalizar com o de uma Akuma no Mi de nível 1. Seu poder de ataque puro certamente poderia atingir o nível de almirante. Na história original, o trunfo supremo do Kid, o canhão eletromagnético Dummy Punk, era capaz até mesmo de ferir gravemente o corpo balão de ferro da Big Mom. Num futuro previsto pelo Aki da observação de Shanks, seu poder aterrador destruiu diretamente as frotas de suas tripulações piratas afiliadas, causando baixas horríveis. O poder ofensivo da fruta Iman era o melhor entre todas as frutas do diabo. Infelizmente, essa habilidade era muito extrema. Embora seu poder de ataque fosse imenso, o Dummy Punk tinha um longo tempo de carregamento. Diante de um personagem poderoso de alto nível com visão do futuro, tal ataque jamais poderia ser lançado com sucesso. O garoto da história original era um ótimo exemplo disso. Antes mesmo de poder desferir seu ataque, ele foi eliminado com um único golpe da partida divina de Shanks. Mas nas mãos de Hoven foi diferente. Hoven tinha métodos demais, habilidades de Akuma no Mi demais, para compensar o longo tempo de carregamento do Dummy Punk. Essa fruta nas mãos de Hoven poderia realmente liberar todo o seu potencial. No entanto, a fruta Iman ainda não havia despertado. Ela ainda não podia liberar seu verdadeiro poder. O garoto, por ainda não ter entrado no novo mundo, seu desejo de ser um imã, ainda não havia atingido o limiar do despertar. Mas Hoven não tinha pressa, ainda havia tempo para essa fruta despertar. Uma vez despertado, fico imaginando qual será o nível de poder destrutivo que a Goru no Mi, combinada com o Punk amaldiçoado, alcançará. Um brilho de expectativa surgiu nos olhos de Hoven. Quanto a Kid Killer, que ele acabará de derrotar. Aqueles tolos arrogantes que não conheciam seus próprios limites. No momento em que o atacaram, seus sonhos de pirata acabaram. Ele tomaria tudo o que eles tinham. Quanto ao Kid ser um combatente importante na luta da história original contra Big Mom e Kaido, Hoven não se importa nem um pouco em seguir o enredo. Com ele aqui, a força de Luffy e dos outros certamente superaria a de suas contrapartes da história original. Sanji. Esse cara tem aptidão para Ki do Conquistador. As palavras de Hoven fizeram os olhos de Sanji se arregalarem. Aqui do Conquistador? Não me admira que ele fosse arrogante, murmurou Sanji, com os olhos também cheios de entusiasmo. Ele sabia o que significava Ki do Conquistador. Uma vez que esse poder fosse totalmente dominado, alguém poderia se tornar o rei destes mares. Mais importante, aquele cabeça de musgo vinha zombando dele há tempos por não ter Ki do Conquistador. Agora ele, Sanji, finalmente o teria. Sanji não recusou a oferta de Hoven de lhe conceder a aptidão para Ki do Conquistador. Não havia necessidade de palavras. Vivi também sorriu alegremente. Eles estavam prestes a avançar em direção ao trono final sob a liderança de Hoven. Dar esse poder a uma pessoa mais forte maximizaria sua utilidade. Hoven, sem dizer mais nada, usou o canal de poder espiritual do sistema de características mais fortes para transferir a aptidão Ki do Conquistador para o corpo de Sanji. Sanji sentiu claramente um poder novo, porém familiar, entrar nele. Ki do Conquistador. Os olhos de Sanji brilhavam de excitação. Embora o Ki do Conquistador ainda não estivesse despertado, Sanji lembrou-se de todas as vezes em que cabeça de musgo zombou dele por não ter aquilo, e as veias saltaram em sua testa. Seus olhos pareciam estar em chamas. Antes ele não tinha aptidão, então não lhe restava outra opção senão suportar o escárnio. Mas agora ele tinha aptidão. Será que ele ainda toleraria as provocações daquele cabeça de musgo? Despertar. Bum. Uma onda aterradora emanou do corpo de Sanji. Uma aura assustadora disparou para o céu. Tum. Muitos dos membros da tripulação da supernova ficaram instantaneamente com os olhos brancos e desmaiaram, para horror de seus companheiros. Esse poder, será que é Ki do Conquistador? Os supernovas nunca tinham visto aquilo antes, mas graças ao soberano do céu Hoven, eles leram descrições nos jornais. A primeira façanha do soberano do céu Hoven foi possuir Ki do Conquistador, a postura de um rei. Mas claramente quem liberou esse poder não foi o soberano do céu Hoven. Agora eu também tenho Ki do Conquistador. Sanji gargalhou. Um novo rei nasceu. Capítulo 182, Sanji riu descontroladamente no mesmo instante. Ki do Conquistador. Finalmente o tenho. Finalmente não serei mais alvo das zombarias daquele cabeça de musgo por não tê-lo. Quantos dias e noites haviam se passado? Como alguém que competia com Zoro e Luffy pelo primeiro lugar no arsenal de Hoven, ele era o único sem aptidão para Ki do Conquistador. Tendo testemunhado em primeira mão o quão poderoso era o revestimento ao Shoku de Hoven, Sanji sabia muito bem. Assim que aquele cabeça de musgo também dominasse o revestimento ao Shoku, a diferença de poder entre eles se tornaria imensa. Um abismo tão vasto que nem mesmo seu exoesqueleto desperto conseguiu transpor. O poder do revestimento ao Shoku era muito dominante. Nem mesmo o poder do exoesqueleto conseguia compensar tal diferença. Ou melhor, nesses mares, pouquíssimas potências poderiam compensar a lacuna criada pelo revestimento ao Shoku. Seguindo Hoven por todo esse caminho, eles derrotaram inúmeros inimigos poderosos, pisando em seu sangue para se tornarem uma tripulação pirata de nível Yonkou. Enel, com sua Goru no Mi, teve seu sonho destruído pelo revestimento ao Shoku de Hoven. E então havia o almirante Aokiji, que teve que confiar em seus punhos de ferro, na fruta do gelo e em seu formidável Ki do armamento apenas para enfrentar Hoven. Mesmo assim, ele estava em absoluta desvantagem em termos de poder ofensivo, e isso quando Hoven nem sequer conhecia artes marciais.
lutando simplesmente lançando energia bruta. O único poder verdadeiramente capaz de superar a barreira do revestimento Oshoku era o poder destrutivo da fruta Magma empunhada pelo almirante Akainu, a quem Hoven derrotou. Mas a fruta Magma, possuindo o maior poder ofensivo entre todas as frutas do diabo, era a única, e Akainu também havia despertado a sua, cujo poder já estava no auge. No entanto, o Haki de Hoven ainda poderia ficar mais forte. Somente o Haki pode transcender tudo. Isso foi o que Hoven lhes ensinou, e Sanji guardou na memória. Radiante, Sanji ergueu as sobrancelhas freneticamente para Zoro. Parabéns, usuário de Haki do Conquistador número 4. A primeira parte da frase de Zoro fez o ânimo de Sanji disparar. A segunda parte, combinada com os 4 dedos que Zoro ergueu, fez as veias da testa de Sanji saltarem. O que você disse? A força do Haki não é determinada por quem o desperta primeiro. Sanji lançou um olhar furioso para Zoro. Esse maldito cabeça de musgo sempre adorava provocá-lo com rankings numéricos. Tá? Hoven despertou primeiro, e o Haki dele é o mais forte. Luffy despertou em segundo, e o Haki dele é mais forte que o meu. Eu sou o número 3 e também consigo controlar meu Haki do Conquistador com precisão. E você é o número 4, Zoro afirmou, e então suspirou dramaticamente. Você ainda nem consegue controlar seu Haki com precisão. Ao despertarem o Haki do Conquistador pela primeira vez, nenhum deles conseguia controlá-lo livremente, apenas liberá-lo como uma explosão indiscriminada. Sanji estava exatamente nesse estado agora. Quem ele nocauteava não dependia dele. O argumento lógico e bem fundamentado de Zoro fez os olhos de Sanji arderem de fúria, mas ele não conseguiu refutá-lo. Esse idiota cabeça de musgo desgraçado, só quando provocavam é que o cérebro dele ficava tão afiado. Diante desse fato incontestável, Sanji sabia que palavras eram inúteis. Ele precisava treinar diligentemente seu Haki do Conquistador. Domine o revestimento de Haki do Conquistador o mais rápido possível. Então ele mostraria a Zoro que a força do Haki não dependia de quem o despertou primeiro. Zoro e Sanji trocaram olhares, seus olhos ardendo com uma chama competitiva. Então, ambos olharam para Hoven. Uma pequena discussão era aceitável, mas não podiam atrasar os negócios de Hoven. Aquelas supernovas que ousaram provocar Hoven ainda não tinham sido punidas. Supernovas, bastante ousadas, disse Hoven, com o olhar percorrendo as supernovas escondidas em vários lugares, com um sorriso radiante no rosto. Já que você tem a audácia de me espionar, por que se dar ao trabalho de se esconder? Estalo. O corpo de Hoven elementizou-se instantaneamente, transformando-se em relâmpago e desaparecendo em uma porta de ar aberta. Bang, bang, bang. Acompanhada por estrondos de trovão, a figura de Hoven, como um fantasma, apareceu instantaneamente ao lado de cada uma dessas supernovas. Com um chute relâmpago apenas contra Jevel e Bonnie, Hoven se conteve um pouco. Os outros supernovas foram instantaneamente arremessados para longe pelo chute de Hoven, cuspindo sangue, gravemente feridos e com suas Akuma no Mi anuladas. Os membros das tripulações dos navios supernova olharam horrorizados. Do ponto de vista deles, o soberano do céu Hoven apareceu em diferentes partes da ilha quase simultaneamente, atacando seus capitães. E seus capitães foram derrotados ao mesmo tempo. Deus do trovão voador, um poder contra o qual até mesmo um Akainu preparado foi forçado a se defender, essas supernovas não ofereceram resistência alguma, sendo completamente derrotadas. Cough, cough. Além de Bonnie, todas as supernovas cuspiram sangue, olhando umas para as outras com os olhos cheios de horror. Como? Embora todos estivessem observando o que acontecia ali, observando o soberano do céu Hoven, estavam a grandes distâncias uns dos outros. Num instante foram todos derrotados simultaneamente por aquele homem chutados para aquele lugar. Todas as supernovas, exceto a já extinta X-Drake, estavam todas aqui, e todas foram esmagadas simultaneamente por este homem. Os rostos dessas supernovas já não exibiam nenhum traço de arrogância, restavam apenas sorrisos amargos. Soberano do céu, liberte o capitão. Beppo, liderando os membros conscientes dos piratas do coração, saltou para fora. Embora suas pernas estivessem tremendo, eles permaneceram firmes diante de Hoven. Idiotas! Quem mandou vocês saírem? Ló tossiu sangue, com os olhos arregalados de choque. Por que eles sairiam para morrer, enfrentando um homem contra o qual não tinham a menor chance de vencer? Mas o coração de Ló estava incrivelmente aquecido. Mesmo que morresse, sua vida valeria a pena. Infelizmente, eu não consegui matar Doflamingo. Pai! Os piratas Fire Tank, vestidos com seus trajes mafiosos, também sacaram suas armas, embora suas pernas tremessem, e encararam o grupo de Hoven. Seus bastardos! Vocês querem morrer? Rugiu Capone Bege. Soberano do céu Hoven, liberte nosso pai. Os tripulantes vestidos como mafiosos não responderam, apenas tremeram e rugiram. Os olhos de Bege também oscilaram com a emoção. Além deles, alguns membros da equipe de Bonnie e Hawkins também se aproximaram rapidamente, confrontando o grupo de Hoven de forma nervosa. Hoven, o soberano do céu, se você quer minha Akuma no Mi, então pegue. Mas deixe meus subordinados irem. Eles não representam nenhuma ameaça para você, rugiu Capone Bege. Frutas do diabo? Suas frutas do diabo não valem nada, Hoven examinou as supernovas. Dentre essas pessoas, além da fruta da idade de Bonnie e da Op no Mid-Law, nenhuma outra fruta do diabo tinha qualquer valor para Hoven. Não era qualquer fruta do diabo que merecia ser saqueada por ele. No entanto, Bonnie era filha de Kuma, uma de suas futuras subordinadas importantes. Ele precisava manter as aparências. Além disso, a fruta da idade era mais adequada para Bonnie continuar seu treinamento. Quanto a Op no Mi, seu principal valor vinha da chamada Operação Juventude Perene. Independentemente de essa operação ter realmente existido, o despertar dessa fruta exigia que o usuário aprimorasse continuamente suas habilidades médicas. Mesmo que Hoven a obtivesse, seria inútil. Ele jamais conseguiria despertá-la.
As condições para o despertar da Opi-Opi no Mi eram bastante rigorosas, exigindo tanto força imensa quanto habilidades médicas de alto nível. E quanto a acabar com essas supernovas? Robin não era um bonzinho, eliminando todos os piratas novatos desta geração para a marinha. Que essas supernovas levem uma surra daquelas, reconheçam seu lugar e então, desempenhem um papel na guerra dos melhores. Depois de capturá-los, ele simplesmente os despejava todos no campo de batalha da Guerra dos Cúpulas. Se eles sobreviveriam ou não, dependia da própria sorte. Ufa! Ao ouvir as palavras de Robin, todos os membros da tripulação da supernova e seus tripulantes soltaram um suspiro de alívio. Mas na época, eles se sentiram extremamente humilhados. O que ele quis dizer? As Akuma no Mi deles eram muito poderosas. Eles confiaram em seus poderes da Akuma no Mi para conquistar a primeira metade da Grand Line, para se tornarem supernovas, e ele simplesmente menosprezou os poderes da Akuma no Mi deles? Mas então, ao se lembrarem do poder aterrador daquele homem, daquele grande terror, que os deixou sem qualquer capacidade de resistir por um instante sequer, eles só puderam aceitar esse fato com desânimo. Na visão desse homem, as valiosas habilidades das Akuma no Mi deles não passavam de lixo sem valor. Soberano do Céu, como você vai lidar conosco? Law fez a pergunta que estava na mente de todos. Com certeza esse homem não teria se dado a todo esse trabalho só para brincar com eles. Agora vocês são meus prisioneiros. Apenas obedeçam em silêncio, respondeu Robin com um sorriso calmo. Capone Bege, certo? Robin olhou na direção de Capone Bege. Sim, embora seu coração disparasse ao ser chamado por Robin, Capone Bege, que se orgulhava de ser um pai, não perderia a compostura naquele momento. Eles poderiam falhar, sentir medo, arrepender-se de ter irritado este Yonkou, mas jamais se ajoelhariam e implorariam por misericórdia. Isso era o seu orgulho. Vocês têm bastante pedra do mar, não é? Mandem seus homens algemarem todos vocês. E sigam obedientemente, declarou Robin calmamente. O quê? A expressão de Capone Bege congelou instantaneamente. Ele tinha muita pedra do mar. Seus subordinados possuíam diferentes unidades de combate, incluindo várias armas brancas feitas de pedra do mar, algemas de pedra do mar para lidar com usuários de Akuma no Mi. É claro que eles as tinham. Mas o fato de eles terem que se algemar sozinhos, isso não foi humilhante demais? Capone Bege começou a ficar irritado. Os outros supernovas também exibiam expressões furiosas. Existe um limite para o quanto você pode humilhar alguém. Apressem-se e algemem-nos. E sejam rápidos. Com o corpo machucado e inchado, Capone Bege ordenou vagamente a seus subordinados que algemassem todos os supernovas. As outras supernovas, também machucadas e inchadas, permaneceram obedientemente em fila, sendo algemadas com algemas de pedra do mar. Sem escolha. Eles não resistiram. Esqueça resistir ao soberano do céu Robin. No momento em que demonstraram um mínimo de frustração, antes mesmo de começarem a resistir, foram brutalmente espancados pelo caçador de piratas, Perna Negra e Princesa do Deserto. Aquele poder assustador, aquele aqui que anulava completamente as habilidades de suas Akuma no Mi, os fez entrar em desespero. E a Akuma no Mi do tipologia da Princesa do Deserto era como um desastre natural para eles. Instantaneamente espancado até ficar roxo e preto, completamente subjugado. Resistir? Não seja ridículo. Qualquer uma daquelas pessoas poderia acabar com todos eles. Se eles conseguiriam escapar dependia inteiramente do humor do soberano do céu Robin. Após serem algemadas com algemas de pedra do mar, essas supernovas ficaram completamente moles, sem forças. Sem treinamento, os usuários de Akuma no Mi, ao entrarem em contato com a pedra do mar, perdiam toda a sua força, ficando incapazes até mesmo de andar normalmente. Agora, os próprios tripulantes se tornaram seus escoltas. Obedientemente seguindo Robin e sua tripulação, eles se tornaram prisioneiros de bom grado. Os piratas Fire Tank, os piratas do coração, os piratas Bonnie, os piratas Rocks, os piratas On Air, os piratas do Monge Caído. Todos os supernovas e seus tripulantes foram capturados pelo soberano do céu Robin, levado de uma só vez. Com exceção de Bonnie, todos os outros machucados e inchados, alinharam-se obedientemente, seguindo o soberano do céu Robin em direção à casa de leilões. Capítulo 183, Arquipélago de Sabaldi. A ilha que servia como cruzamento mais crucial da Grand Line e um playground para os dragões celestiais, agora estava estranhamente silenciosa. Apenas o som de passos e o tilintar de grilhões ecoavam pelas ruas. Um grupo de piratas machucados e inchados, todos algemados, seguia docilmente uma tripulação que emanava uma aura aterradora, em direção à casa de leilões. Escondidos nas sombras, os moradores de Sabaldi, figuras do submundo, repórteres de várias agências de notícias e os piratas restantes observavam a cena em choque. Esse é o Monge Caído Urouge, capitão dos piratas do Monge Caído, recompensa de 108 milhões de belis. E a grande comilona Gevelry Bonnie, capitão dos piratas Bonnie, recompensa de 140 milhões. Olhem para trás deles. Aquele é Gang, Capone Bege, capitão dos piratas Fire Tank, recompensa de 138 milhões. E o Uivo do Mar, Scratchman Apollo, capitão dos piratas On Air, recompensa de 198 milhões. Oh meu Deus! O mágico Basil Hawkins, capitão dos piratas Hawkins, com recompensa de 249 milhões, também está lá. Até mesmo aquele temido cirurgião da morte, capitão dos piratas do coração, Trafalgar Law, com uma recompensa de 200 milhões. Os supernovas, com exceção dos piratas Kid e dos piratas Drake, foram todos capturados? Idiota! Os piratas Kid não existem mais. Aqueles dois supernovas Eustas Kid, capitão dos piratas Kid, com uma recompensa de 315 milhões de belis, e seu segundo em comando, Soldado Massacre Killer, com uma recompensa de 162 milhões, estão mortos. E X Drake fugiu aterrorizado no instante em que soube que o soberano do céu Robin havia chegado, ele mal conseguiu escapar com vida. Meu Deus!
Será esta a consequência de irritar um Yonkou? Inúmeros sussurros de horror encheram o ar. Supernova, um título para supernovatos. Esses piratas, já considerados grandes piratas na primeira metade da Grand Line, tinham como objetivo passar por Sabaldi e entrar no Novo Mundo, embora no Novo Mundo as posições dos 4 imperadores fossem inabaláveis. Lotes e mais lotes de supernovas foram absorvidos por suas tripulações ou tiveram seus sonhos completamente destruídos, enterrados no Novo Mundo. Mas esta geração de supernovas foi diferente. A quantidade deles, suas altas recompensas, suas poderosas habilidades, mesmo excluindo Robin e os Chapéus de Palha. Esta foi a geração mais formidável de supernovas da história. E com o temível e implacável soberano do céu Robin liderando o ataque, causando sucessivamente o incidente de Alabasta, o incidente de Marejois, derrotando os almirantes Aokiji e Akainu, o incidente de Enies Lobby e uma série de outros eventos hediondos. Essa geração de piratas foi apelidada de a pior geração. É claro que depois que o termo pior geração surgiu, ele gradualmente passou a descrever apenas as outras supernovas. Robin e os Chapéus de Palha não estavam mais incluídos, porque esse termo já não era digno de descrever aquele homem. Assim, com X Drake tendo fugido aterrorizado e o restante dos supernovas mortos ou capturados por Robin, dizer que esse homem sozinho pôs fim à pior geração não seria nenhum exagero. Nesse momento, os piratas, moradores e membros do submundo do arquipélago Sabaldi sentiram, de forma genuína e pessoal, o quão aterrorizante era um Yonkou do mar. Esses grandes piratas com recompensas superiores a 100 milhões, foram facilmente derrotados por esse homem, sem que ele sequer sujasse as roupas. E essas supernovas agora estavam tão submissas, cabeças baixas, rostos machucados e inchados escondidos. Clique, clique, clique. O som dos obturadores das câmeras ecoava das sombras. Por ser o cruzamento da Grand Line, todas as agências de notícias tinham inúmeros repórteres posicionados em Sabaldi. Especialmente durante o encontro anual Supernova, eles mobilizavam suas principais forças aqui. Não foi apenas a Agência Mundial de Notícias Econômicas que arriscou a vida por um furo de reportagem. Além disso, uma reportagem como esta que demonstrava o poder do soberano do céu Robin valia o risco. Ao perceberem que Robin realmente os ignorou, os repórteres suspiraram de alívio e imediatamente transmitiram seus dados de volta à sede, garantindo que essas reportagens se espalhassem pelo mundo com a maior rapidez possível. Inúmeros jornais, como flocos de neve, espalharam-se por todos os cantos do mundo. As manchetes eram todas brutalmente diretas. Tolos têm a audácia de desafiar a majestade de um Yonkou. A pior geração, aniquilada. A majestade do homem mais perigoso do mundo, o soberano do céu Robin. Supernovas capturadas. Qual destino as aguarda? O encontro anual Supernova já era um dos eventos mais aguardados do mar. Este ano, com as supernovas sendo apelidadas de pior geração, e a presença da figura de peso soberano do céu Robin, todas as impressoras das agências de notícias estavam de prontidão, prontas para imprimir. Assim que as notícias da linha de frente chegavam, as impressoras começavam a funcionar e os jornais, ainda quentes da impressão, eram enviados pelos editores em alta velocidade para todos os cantos do mundo. Dressrosa, Doflamingo encarava o jornal em sua mão, as veias pulsando em sua testa, sua expressão incrivelmente sombria. Seu sorriso malicioso característico havia desaparecido há muito tempo de seu rosto. Esses últimos dias em Dressrosa, assistindo às notícias do mar, pareceram uma eternidade. Derrotar Aokiji não foi suficiente. Soberano do céu Robin agora havia derrotado Akainu e aniquilado completamente o Super Booster Call liderado por Akainu. Que tipo de piada de mau gosto foi essa? Quando Doflamingo viu a notícia pela primeira vez, suas defesas ruíram e ele praguejou alto, recusando-se a acreditar que era verdade. Akainu era um supermonstro. Sua força era completamente incomparável à de Aokiji. Ele era a figura mais importante entre os combatentes públicos do governo mundial e do quartel-general da Marinha. Um Super Booster Call liderado por Akainu, que inclusive tinha as qualificações necessárias para guerrear contra os Piratas das Feras, a tripulação do Yonkou Kaido, a quem ele mais temia. No entanto, havia sofrido uma derrota tão catastrófica, e Akainu havia perdido para Soberano do Céu Robin em uma luta mano a mano. O que isso significa? Isso significava que Robin agora poderia desafiar o título de Kaido de o mais forte do mundo em luta individual. Doflamingo só podia esperar que a notícia fosse falsa. Ele nem sequer ousou usar suas conexões para verificá-la com o governo mundial. Mas logo, suas esperanças desesperadas foram destruídas. Recompensa: 3.988.900.000 de Belis. Um novo Yonkou do mar. Este não foi um título imposto à força pela Agência Mundial de Notícias Econômicas, foi um reconhecimento genuíno do governo mundial e do quartel-general marinho. Reconhecimento de que o soberano do céu Robin era um verdadeiro Yonkou. Um pirata excepcional, à altura dos 4 imperadores. Agora, o rosto de Doflamingo estava permanentemente desprovido de um sorriso. Sua cabeça havia sido reservada pelo soberano do céu Robin. E então ele recebeu notícias do governo mundial. Depois de Crocodile, outro Shichibukai, Gekko Moria, havia sido morto pelo soberano do céu Robin. O cargo de Shichibukai, que havia sido preenchido recentemente, agora tinha outra vaga. Matar 2 Shichibukais em sequência. O soberano do céu Robin estava provando com suas ações que suas palavras em Marejois não eram uma ameaça vazia. Ele realmente pretendia matar os Shichibukais até que o sistema fosse desmantelado. O que mais aterrorizava Doflamingo era que o soberano do céu Robin realmente possuísse a força necessária para fazer isso. E seu próximo alvo era ele mesmo. Ufa! Preciso fazer os preparativos rapidamente, exclamou Doflamingo, olhando para outro documento em sua mão.
o governo mundial emitiu uma convocação obrigatória para os 7 Shichibukais. Todos os Shichibukais deveriam se reunir no quartel-general dos fuzileiros navais. As reuniões anteriores do Shichibukai também emitiam convocações, mas eram convocações comuns. O não comparecimento não acarretava penalidades, muitas vezes. Apenas Kuma, que era completamente subserviente ao governo mundial, comparecia. Mas essa era uma intimação obrigatória. O não cumprimento resultaria na perda do título de Shichibukai e em voltar a ser um criminoso procurado. E como um antigo dragão celestial com conexões complexas, Doflamingo sabia por que essa convocação obrigatória havia sido emitida. Uma execução pública para o comandante da 2ª Divisão de Barba Branca, Punho de Fogo Porgas de Ace? Os olhos de Doflamingo estavam indecifráveis por trás de seus óculos escuros. Esta era de convulsão está prestes a começar. Doflamingo, que antes aguardava ansiosamente o caos global, agora não sentia nenhuma alegria. Jovem mestre, o navio de guerra da marinha chegou, disse Trebol, também suando de nervosismo, olhando para Doflamingo. Ele também sabia da terrível pressão que o jovem mestre estava sofrendo. Eu sei, respondeu Doflamingo, vestindo seu característico casaco rosa com penas e abrindo a janela. Ao observar o navio de guerra da marinha atracado na costa, Doflamingo ativou sua habilidade da Akuma no Mi do tipo corda-corda e voou em direção a ele. Assim que uma convocação obrigatória fosse emitida, o quartel-general da marinha enviaria seus navios de guerra mais poderosos para escoltar os Shichibukais até o quartel-general da marinha. Esses navios eram tripulados por fuzileiros navais de elite e um vice-almirante do quartel-general da marinha. Se um Shichibukai se recusasse a obedecer, seria condenado à aniquilação. Embora já estivesse a bordo do navio de guerra, a testa de Doflamingo estava franzida. Um pensamento chegou a lhe passar pela cabeça. Deveria ele renunciar à sua posição de Shichibukai? Hoven, o soberano do céu, considerava os Shichibukais um espinho em seu pé. Se ele renunciasse ao cargo, conseguiria escapar da atenção daquele homem. Mas a posição de Shichibukai era crucial demais para seus planos. Desistir dela causaria uma reação em cadeia de problemas. Seu status como um dos reis do submundo, sua capacidade de fazer com que César conduzisse pesquisas tão arbitrariamente, sua ligação com Kaido. Tudo isso estava protegido por seu status de Shichibukai. E se ele perdesse a posição de Shichibukai, o quartel-general dos fuzileiros navais e o governo mundial também não o poupariam. Mas a pressão de soberano do céu Hoven, Doflamingo, a bordo do navio de guerra da marinha, a caminho do quartel-general da marinha, franziu profundamente a testa. Lírio do Amazonas. Boa Hancock. O que significa isso? Liberte meus homens da petrificação. Você quer perder seu título de senhora da guerra e voltar a ser uma criminosa procurada? Se sim, o quartel-general dos fuzileiros navais e o governo mundial destruirão completamente a Amazon Lily. O vice-almirante Bastille do quartel-general da marinha rugiu. No navio de guerra enviado para resgatar Boa Hancock, todos os fuzileiros navais haviam sido transformados em pedra pela habilidade da fruta do amor da Imperatriz Pirata. Devido à necessidade de se recuperar e estar em plena forma para a guerra iminente, Momonga, que originalmente fora enviado para resgatar Hancock, foi substituído por Bastille. Mas o resultado foi o mesmo. Todos os fuzileiros navais ficaram petrificados. Até mesmo Bastille ficou gravemente ferido. Seu Aki não conseguiu resistir completamente ao poder da fruta do amor. Seu braço esquerdo já estava petrificado. A Imperatriz Pirata Boa Hancock também possuía Aki do Conquistador. Tanto sua habilidade da Akuma no Mi quanto seu Aki eram extremamente poderosos. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.